Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Andei subidinha aí porque tive que fazer uma intervenção cirúrgica. Do nada me apareceu, do nada realmente, porque não teve nenhum sintoma. Apareceu uma pedrinha no meu rim de 0,6 milímetros, ficou presa no canal da uretra, quase saiu, só tinha uma. E aí uma dor sobrenatural chegou do nada e eu tive que ser internada e passei por uma cirurgia e aproveitei para tirar um descanso porque minha vida é corrida, faço mil coisas ao mesmo tempo e nada é do nada, como eu costumo dizer, né? E dentro dessa perspectiva, desse processo que eu passei, me trouxe essa perspectiva de número 241 que se chama Quando a vulnerabilidade expande a consciência. Nós somos vulneráveis, né? Mas só percebemos isso quando passamos por uma situação assim. O ser humano, de uma forma geral, né? A gente, infelizmente, só consegue aprender e absorver e conseguir resignificar as situações, né? Depois de um processo de resiliência, com a dor. Então, nesse processo, eu entendi muitas coisas. Por que eu me questionei sobre isso? Porque eu sempre me cuidei muito bem. Eu venho fazendo um trabalho de me autoconhecer muito grande. E eu fiz um mapa astral, eu estudei meu corpo biológico e eu vi que eu tinha uma predisposição a ter algum problema no rim. Então eu sempre procurei comer muito bem, eu sempre procurei me hidratar além do normal, exatamente para evitar esse tipo de situação. E eu acho que foi isso, exatamente esse cuidado precoce que fez eu passar pela cirurgia de forma muito tranquila, né? O que me chocou mais no sentido da vulnerabilidade, além da dor e precisar de recursos externos para poder me curar, né? De precisar da ciência, precisar dos médicos, porque a dor é surreal, sozinha você não consegue. Então você vê como o seu corpo é vulnerável. Foi o processo em si do hospital e tal, de você se sentir mais vulnerável por conta do sistema que já acontece de forma automática, engessada, enfim, uma falta de respeito que já acontece de forma interna. Eu sempre tive muito pavor de hospital, né? Por causa dessa vulnerabilidade de precisar das pessoas. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E ter essa experiência me trouxe essa perspectiva, porque expandiu muito mais a minha consciência. Aí compartilho com você só um pedacinho, porque tem muito mais nos meus próximos livros, né? Todas as minhas perspectivas são de forma bem resumida, para deixar aqui já um pouquinho do spoiler. Então é sobre isso. Vamos lá. Quando a vulnerabilidade expande a consciência, vivemos respondendo ao externo. Agenda, compromissos, expectativas e desempenho. E vamos nos adaptando, ajustando, compensando, até que, em algum ponto, a alma pede presença e o corpo executa a interrupção. A vulnerabilidade não surge do nada. Ela é o ponto visível de um processo invisível que vai acontecendo. Quando a vulnerabilidade expande a consciência, começamos a enxergar além do óbvio, além do trivial, além daquilo que nos foi dito como verdade pronta. Mas essa jornada é árdua, porque é complexa demais. E tudo que é complexo exige discernimento. Discernimento todos temos, mas temos que procurar ter discernimento saudável. Saber trabalhar muito bem o lado positivo e o negativo, não somente da nossa própria jornada, né, de como a gente lida com as situações, mas também do mundo como ele apresenta, porque o mundo é dual. E tudo que é complexo exige discernimento. Ele exige sensibilidade refinada. Exige emoções minimamente resolvidas, exige maturidade para diferenciar percepção de julgamento. Por isso o discernimento saudável, que eu costumo dizer. Despertar não é romântico, é solitário em muitos momentos. Porque quem começa a enxergar além do padrão passa a ser visto de forma diferente. Às vezes incompreendido, às vezes distorcido. Não porque esteja errado, mas porque está vendo camadas que a maioria ainda não acessou. E isso incomoda. Eu mesma não tinha essa perspectiva da dor. Eu julgava a dor de forma superficial, né? Às vezes relativava, às vezes comparava, às vezes pensava, não deve ser tanto assim. Inclusive para mim, todas as vezes que sentia dor, não estou sentindo dor, vamos embora. Não me permitia parar, deitar, me vitimizar em relação a isso. Sempre foi assim, né? Eu odeio tomar remédio e eu tinha essa perspectiva. Só que existe coisas que a gente precisa estar além também. Então esse cuidado todo que eu já tinha, eu tenho que ter mais cuidado ainda em outras perspectivas que eu acabei absorvendo e desenvolvendo agora com esse processo que eu tive que passar.
até sentir uma dor que me atravessou de forma quase sobrenatural. Porque não tem controle, não tem controle. É uma dor horrível. Dizem, eu não tive parto normal, meu parto foi cesárea, mas dizem que é como se fosse um parto normal. Imagina isso, eu fiquei, enfim, depois eu conto essa história. E quando a dor é sentida no próprio corpo, a consciência muda de lugar, obviamente. Por isso que é importante a gente fazer esse processo de autoconhecimento. Porque a gente entendendo as nossas dores, a gente consegue entender um pouco da dor do outro, né? E colocar as barreiras saudáveis e ajudar na hora que for preciso. Porque, infelizmente, a opinião, o excesso de ajuda não muda ninguém. Só muda quando a pessoa quer realmente mudar aquele padrão, aquele comportamento que ela vem tendo. Porque ela entendeu, ela viu, então ela consegue mudar. Sem ver, ela continua inconsciente, não consegue mudar. Não é mais teoria, é experiência, né? Você falar sobre a dor do outro é teoria. Aí quando você passa pela dor, é experiência. Então hoje eu tenho essa experiência de uma dor insuportável na minha vida. Percebi o quanto é fácil julgar a dor do outro quando ela não é nossa. O quanto é fácil medir sofrimento com a régua externa. Mas cada pessoa... Esse é o ponto importante. Mas cada pessoa está vivendo exatamente o que precisa viver para atravessar o seu próprio processo de vulnerabilidade, aceitação e expansão. A dor nunca é pequena demais. Ela é proporcional à consciência que está expandindo naquele momento. Isso é complexo, porque nos obriga a abandonar comparações. Cada um está no seu próprio tempo, no seu próprio nível, com sua própria cruz, como eu costumo dizer. Isso é complexo, porque nos obriga a abandonar comparações. Nos obriga a desenvolver empatia real. Nos obriga a entender que certo e errado nem sempre são absolutos. Muitas vezes são estágios de consciência. Quando a vulnerabilidade expande a consciência, deixamos de olhar apenas para o acontecimento e passamos a olhar para o aprendizado contínuo nele. Deixamos de condenar, deixamos de minimizar, deixamos de competir em sofrimento e começamos a compreender. Talvez despertar seja exatamente isso. Ampliar a visão sem endurecer o coração. Enxergar além sem tornar arrogante. Sentir profundamente sem perder o discernimento. Sim, é complexo. Mas é essa complexidade que a consciência cresce, que faz a consciência crescer. Um caminho de amor e evolução. Quando a vulnerabilidade expande a consciência. Mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, pratique atividades físicas, bebe bastante água. E é isso, gente. Estamos todos juntos nesse processo chamado vida e ela é incrível. Deus é inteligência. Use a sua conexão com sabedoria. Beijo, fica com Deus.